Então, o nosso trabalho é sobre enzimas e quem vai apresentar sou eu, Lirian, e o Elder. Eu vou começar pela história. Então, a catálise biológica, ela foi reconhecida e descrita no final dos anos de 1700 em estudos da digestão da carne por secreções do estômago. A pesquisa ela continuou no século seguinte, né, examinando a conversão do amido em açúcar pela saliva e por vários outros extratos de plantas. Aí, por volta de 1850, Louis Pasteur ele concluiu que a fermentação do açúcar em álcool por leveduras ela era catalisada por fermentos. Então, ele postulou que esses fermentos eram inseparáveis da estrutura das células de leveduras vivas. E daí, em ponto de vista, isso foi chamado de vitalismo, que prevaleceu ainda por muitas décadas. Aí, em 1897, o Edward Buchner ele descreveu que extratos de levedura eles podiam fermentar o açúcar em álcool, e isso, no caso, acabou provando que a fermentação era feita por moléculas, né, que continuavam ativas mesmo depois de ser removida da célula. Os experimentos do Buchner, ele, ao mesmo tempo, marcaram o final dessa visão vitalícia e o alvorecer da ciência bioquímica. Então, daí, posteriormente, o Frederick Kuhner, ele deu o nome de enzimas para essas moléculas detectadas pelo Buchner. O isolamento e a cristalização da urease por James Summer em 1926, ela foi uma quebra dos paradigmas sobre os inícios das enzimas, né? Então, o Summer ele descobriu que os cristais de urease eles constituíam-se totalmente de proteína e ele postulou que toda enzima é uma proteína. Então, na ausência de outros exemplos, né, essa ideia ela permaneceu por algum tempo e somente na década de 1930 que a conclusão de Summer ela foi aceita. Isso depois que o John Norton e Moses Kunex eles cristalizaram a pepsina, a tripsina e algumas outras enzimas digestivas e eles acabaram descobrindo que todas elas são proteínas. Daí, a partir da última parte do século XX, milhares de enzimas elas foram purificadas e suas estruturas elas foram elucidadas, e, que no caso seus mecanismos acabaram sendo explicados. O que são enzimas? Então, as enzimas elas são proteínas globulares especializadas que elas atuam controlando a velocidade e regulando as ações químicas do organismo. Então, é importante destacar que algumas moléculas de RNA, conhecidas como ribozimas, elas atuam como enzimas também. Estas elas ainda apresentam papel catalisador, né? Que no caso elas atuam aumentando a velocidade das reações. As enzimas elas são altamente específicas, sendo que cada uma atua em alguma parte sobre um substrato específico e uma reação. E atualmente são conhecidas mais de 2.000 enzimas e cada uma delas ela atua em uma reação específica, no caso. Tá, a maioria das enzimas são proteínas? Então, exceto por um pequeno grupo de moléculas de RNA catalíticas, todas as enzimas são proteínas. Então, a atividade catalítica ela depende da integridade das suas conformações nativas. E se uma enzima ela for desnaturada ou dissociada nas suas subunidades, geralmente a atividade catalítica ela é perdida. Então, se uma enzima for degradada pelos aminoácidos, ela é sempre destruída. Então, as estruturas proteicas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias das enzimas, elas são essenciais para essa atividade catalítica. Então, acaba que a maioria das enzimas são proteínas. As enzimas classificadas são classificadas de acordo com as reações que catalisam. Então, muitas enzimas, elas recebem seus nomes com a adição do sufixo -ase e ao nome dos seus substratos ou a uma palavra que descreve a sua atividade. Algumas elas são batizadas pelos seus descobridores em razão da função ampla, antes que fosse conhecida a reação específica catalisada por ela. Outras elas ainda foram denominadas a partir da sua fonte. Então, as enzimas elas são classificadas segundo o tipo de reação que elas catalisam. E todas as enzimas elas têm um número e nome formais, e muitas têm nomes incomuns também. Como as enzimas funcionam? Então, a catálise enzimática da reação é essencial para os seres vivos. E nas condições biológicas relevantes, essas reações, elas não catalisadas, elas tendem a ser lentas. Aí, a maioria das moléculas biológicas é muito estável, né, na condição interna das células do pH neutro e temperaturas amenas e ambiente aquoso.
Daí, além disso, muitos processos corriqueiros, né, processos químicos corriqueiros, eles têm como a formação transitória de intermediários instáveis carregados ou a colisão de duas ou mais moléculas, né, exatamente na orientação exata necessária para que as reações ocorram. São desfavoráveis ou improváveis no ambiente celular. As reações elas são necessárias para digerir os alimentos, enviar sinais nervosos ou contrair os músculos. Simplesmente não ocorrem em velocidades adequadas, tá? Sem a catálise. As enzimas elas contornam esses problemas ao proporcionar um ambiente específico e que é dada uma reação que possa ocorrer rapidamente. A propriedade característica dessas reações catalisadas pelas enzimas, ela age e é denominada substrato. Tá? E daí o contorno dessa superfície do sítio ativo ele é delimitado por resíduos de aminoácidos, né? Com grupos nas cadeiras laterais e que ligam esse substrato e que catalisam a sua transformação química. Daí, frequentemente, esse sítio ativo ele engloba o substrato, sequestrando ele, né? E completamente da solução. E também o complexo enzima substrato ele é fundamental para essa ação enzimática. Aí também é o ponto de partida, né, para o comportamento cinético das reações catalisadas por enzimas e para a descrição teórica dos mecanismos das enzimas. As enzimas elas são catalisadas altamente eficazes e as reações catalisadas por enzimas elas são caracterizadas por esse complexo que eu falei, que é o complexo substrato-enzima. A função das enzimas e dos outros catalisadores é diminuir a energia de ativação da reação e aumentar, assim, a velocidade dessas reações, sendo que o equilíbrio ele não é afetado por essa enzima. Uma parte significativa da energia utilizada no aumento da velocidade das ações, elas proporcionadas pelas enzimas, ela provém de interações fracas, que no caso seria a ligação de hidrogênio e a interação hidrofóbica e iônica entre o substrato e a enzima, né? E o sítio ativo dessas enzimas ele é estruturado de modo que algumas dessas ligações fracas elas ocorram principalmente no estado transitório, de transição no caso, e estabilizando esse estado. E essa necessidade de interações múltiplas é uma das razões para o grande tamanho das enzimas. A energia de ligação também é responsável pela extraordinária especificidade das enzimas pelos seus substratos. E alguns mecanismos catalíticos adicionais utilizados por essas enzimas, elas incluem a catálise geral ácido-básica, a catálise covalente e a catálise por íons metálicos. E essa catálise, ela geralmente envolve interações covalentes transitórias entre o substrato e a enzima, ou transferência de grupo de enzima para outra enzima, de modo que, proporcione um caminho novo e com menor energia de ativação para essas reações. Sobre a classificação das enzimas. Então, elas podem ser classificadas de acordo com o tipo de reação que elas catalisam. No caso, que é da seguinte maneira, que é a classe 1, que tem os óxidos resultantes, que são as reações de óxido redução ou transferência de elétrons, que no caso são os íons hidreto ou átomos de hidrogênio, que algum exemplo é a desidrogenase e a peroxidase. Daí temos a classe 2, que é das transferases, que são reações de transferência de grupos funcionais entre as moléculas, que temos como exemplo a aminotransferase e as quinases. A classe 3, que é as hidrolases, que elas têm como reação de hidrólise, que ocorre a quebra de uma molécula em moléculas menores, né, com a participação da água, que daí temos como exemplo a amilase, a pepsina e a tripsina. A classe 4, que são das liases, que são reações que podem ocorrer a adição de grupos ou duplas ligações, que no caso ou seria a remoção de grupos, deixando dupla ligação. No caso, tem como exemplo a fumarase. Aí temos a classe 5, que é das isomerases, que seriam as reações que ocorrem a formação de isômeros, que daí tem como exemplo a epimerase. E, por último, tem uma classe 6, que é das ligases, que são as reações de síntese em que ocorre a união de moléculas com gasto de energia, geralmente provenida do ATP, e que a gente tem como exemplo as sintases. Eu vou falar um pouco sobre o poder catalítico e a especificidade das enzimas. As enzimas elas também são muito específicas, distinguindo facilmente os substratos com as estruturas muito semelhantes.
Os grupos funcionais catalíticos na enzima, elas podem formar ligações covalentes transitórias com com o substrato e ativá-lo para uma reação ou um grupo que pode ser transitoriamente transferido do substrato para a enzima. Geralmente, essas reações ocorrem apenas no sítio ativo da enzima. As interações covalentes entre as enzimas e os substratos, elas diminuem a energia de ativação, acelerando a reação. Por fornecerem condições que a reação ocorra por uma via alternativa de baixa energia, ela se fundamenta entre interações não covalentes entre a enzima e o substrato. É importante lembrar também, né, que essas interações fracas, não covalentes, ajudam a estabilizar a estrutura das proteínas. E a interação proteína-proteína. Essa mesma interação são cruciais para a formação de um complexo entre proteínas e moléculas pequenas, incluindo os substratos das enzimas. Muito da energia necessária para a diminuição da energia ativa, porém, provém, na verdade, de interações fracas não covalentes entre o substrato e a enzima, o que realmente distingue as enzimas de outros catalisadores e a formação de um complexo chamado ES, um complexo ES específico. A interação entre o substrato e a enzima nesse complexo, ele é um complexo que é mediado, na verdade, pelas forças que estabilizam a estrutura das proteínas do oxigênio. A formação de cada interação, hidrogênio, na verdade, a formação de cada interação fraca no complexo ES é espalhada pela liberação de uma quantidade de energia livre que estabiliza o grupo de interação. Já nos grupos catalíticos específicos que contribuem para a catálise, muitas enzimas, a energia de ativação ela é utilizada para formar um complexo ES, apenas um dos vários contribuintes para o mecanismo total de uma catálise. Uma vez que o substrato esteja ligado a uma enzima, que são grupos funcionais catalíticos posicionados de modo apropriado, que ajudam no rompimento e na formação de ligações por vários mecanismos, incluindo a catálise geral, a acidobásica, a catálise covalente e a catálise por íons metálicos. Esses mecanismos são diferentes dos mecanismos de base de energia de ligação, pois geralmente ele se envolve com uma interação mais transitória, covalente e com o substrato, ou também a transferência de um grupo de substrato ou para ele mesmo. Na cinética enzimática, a maioria das enzimas tem uma propriedade cinética em comum. Quando o substrato é adicionado a uma enzima, a reação rapidamente atinge um estado estacionário, na qual a velocidade pela qual o complexo ES se forma, ela é compensada pela velocidade que o complexo ES se decompõe. Em concentração fixa da enzima, à medida que aumenta, a atividade do estado estacionário aumenta de maneira hiperbólica, até se aproximar de uma velocidade máxima característica, que é a Vmax, na qual, essencialmente, toda enzima ela está na forma do complexo de um substrato. A concentração do substrato, que resulta em uma velocidade da reação igual à metade do Vmax, que é a velocidade máxima, é a constante de Michaelis, que é o Km, a sigla Km, que é caracterizada para cada enzima, agindo sobre um determinado substrato. A equação de Michaelis ela relaciona a velocidade inicial com a letra S e a velocidade máxima, Vmax, por meio da constante do Km. A cinética de Michaelis também é denominada a cinética do estado estacionário. Km e Vm eles têm significados diferentes para as reações das enzimas. A velocidade limitante de uma reação catalisada por uma enzima quando ela é saturada é descrita pela constante do que é chamada de KCAT, o número de renovação. A equação de Michaelis também é aplicável a uma reação de bisubstrato, nas quais ocorrem etapas de um complexo ternário, ou chamado ping-pong, que é um deslocamento duplo.
A inibição reversível de uma enzima pode ser competitiva, incompetitiva ou mista. Os inibidores competitivos competem com o substrato para se ligar reversivelmente ao sítio ativo, mas não são transformados pela enzima. Já os inibidores incompetitivos ligam-se apenas ao complexo ES, em um sítio diferente do sítio ativo. Os inibidores mistos, né, ligam-se tanto a E quanto a ES. Então, novamente, em um sítio distinto do sítio ativo. Já na inibição irreversível, o inibidor liga-se permanentemente ao sítio ativo pela formação de uma ligação covalente ou por uma interação não covalente muito estável. E cada enzima ela tem um pH considerado ótimo, que é um pH na qual a atividade dele é máxima. No mecanismo de ação das enzimas, a energia necessária para que uma reação inicie é chamada energia de ativação, ou seja, as enzimas atuam reduzindo essa energia de ativação e fazendo com que a reação ocorra de forma mais rápida do que na ausência dela. Essa capacidade catalisadora das enzimas aumenta a velocidade das reações em inúmeras vezes. A ação das enzimas ocorre por associação temporária das moléculas, né? Então elas vão, na verdade, se aproximando. Elas se ligam a moléculas específicas denominadas substratos em locais específicos e os sítios de ativação, formando um complexo transitório. Ao fim desse processo, o complexo se decompõe, liberando produtos e a enzima geralmente se recupera sua forma, né? Assim, as enzimas atuam em cadeias, sendo diversas delas que podem atuar em sequência, determinado conjunto, formando as vias metabólicas. Uma célula apresenta diversas vias metabólicas, né? Cada uma responsável por uma função. Por exemplo, é uma síntese de substância que são os aminoácidos, né? No sítio de ligação, as enzimas ligam-se no substrato nos denominados sítios de ligação. Elas apresentam resíduos de aminoácidos específicos arranjados de uma forma tridimensional, formando os sítios de ligação. Locais em que os substratos ligam-se durante a reação. Além desse arranjo tridimensional, as enzimas apresentam sítios que são considerados hidrofóbicos, que não reagem com a água, interagem com a água, hidrofílicas, que interagem, e carregadas, que apresentam cargas elétricas, além das neutras, que não apresentam cargas elétricas. Além disso, tem um modelo que é considerado chave-fechadura, que é um modelo de encaixe perfeito, que devido à relação, né, com o fato que a chave se encaixa com uma fechadura específica, né? Então, no caso, é própria. Então, tem uma fechadura que a chave é só aquela. Então, ele por isso que tem essa especificidade, sabe? Apenas por isso que ela é chamada mais de chave-fechadura, porque ela é específica, é perfeito o encaixe deles. Além disso, né, para finalizar, os fatores que regulam essa atividade enzimática, que é o pH, a temperatura e as enzimas reguladoras. Na temperatura, a grande parte das enzimas aumenta suas taxas de reação na medida em que a temperatura delas se elevam. A partir dessa temperatura, observa que as enzimas passam a sofrer desnaturação e o desdobramento da sua estrutura. No pH, as alterações do pH, elas encontram-se leve, né? Elas encontram-se que levam às alterações das suas cargas. Então, a manutenção das formas das enzimas, elas devem-se à atração e à repulsão que as cargas dos aminoácidos que constituem as mudanças nessas cargas, alteram a forma da enzima e assim afeta a ligação entre ela e o substrato. E, consequentemente, afeta também a sua funcionalidade, né? E, por fim, a enzima reguladora, que atua regulando a taxa das vias metabólicas. Muitas vezes, elas ocupam o primeiro lugar da sequência da via metabólica e aumentam e diminuem a atividade metabólica mediante alguns sinais, né? Então, como os níveis de substrato e uma demanda mais energética da célula daí.